Fala pessoal, estou gravando aqui hoje para trazer um conteúdo rápido em resposta a algumas dúvidas que eu vi que começaram a surgir nessa semana. Nessa semana aí, última semana de janeiro, praticamente 2026, vi alguns clientes e alguns membros que começaram a aparecer relatando que o Telegram está derrubando os grupos, né, pedindo alguma dica. Esse não foi o primeiro comentário, como eu estou mostrando aqui na tela, que eu vi. Também vi outro comentário ao qual algumas pessoas perguntam em relação à diferença de adicionar os membros fake ou não. Tipo assim, o pessoal perguntando aqui, né? Uma coisa não bate. Se é só adicionar esses 5k de fake, que o grupo não vai cair, então por que quando adiciona membros reais sem ter os fakes, o grupo cai? Uma pergunta aqui que o cliente fez e a gente vai estar respondendo nesse vídeo, tá? E outra pergunta também que foi feita aqui direto por outro cliente aqui no Telegram, né? Ele perguntou o seguinte: na verdade ele falou isso, né? Ele não perguntou. Fiquei sabendo que muitos grupos estão caindo ou dando spam, mesmo com os 5.000 membros fake, tá? Esse vídeo aqui é para a gente esclarecer como é que está, no nosso ponto de vista, a extração e adição de membros agora, nesse início de 2026, e eu acredito que, pelo menos nesse primeiro semestre do ano, a adição vai continuar dessa forma, tá? Então, para exemplificar isso que eu estou falando para vocês, eu vou usar aqui o meu grupo, certo? Que é o grupo que vocês estão vendo aí na tela, o grupo já que eu tenho, antigo, e que eu costumo adicionar membros de vez em quando nele. A primeira questão, pessoal, é a seguinte. Para você extrair e adicionar membros no grupo do Telegram, hoje você só consegue fazer isso de forma hábil e eficiente, ou seja, o que seria uma forma hábil e eficiente? Você conseguir colocar, por exemplo, 500 membros aí em um dia ou em 2 dias do seu grupo sem ele ser banido. Para você conseguir fazer isso hoje, você precisa adicionar no seu grupo do Telegram 5.000 membros fake, tá? Não tem para onde correr, você tem que fazer isso. Por quê? Porque se você não faz, na hora que você está extraindo e adicionando membros reais dentro do seu grupo, o Telegram geralmente, quando alguns membros começam a fazer denúncias, que denúncias são essas? São aquelas denúncias que os membros estão sendo adicionados ao seu grupo sem consentimento. Então, quando eles começam a denunciar e o Telegram verifica que aquele grupo não tem os 5.000 membros, ele geralmente derruba o seu grupo, ok? E aí, qual é a diferença que você adicionar os 5.000 membros fake dentro do seu grupo? Qual é a diferença? Por que você fazer isso vai permitir que você consiga extrair e adicionar membros reais? A grande diferença, pessoal, é que, e aí eu vou mostrar aqui, vou exemplificar aqui na prática, mostrando para vocês, a grande diferença é que quando você está adicionando os membros fake dentro do seu grupo do Telegram, como tem aqui, ó, nesses grupos aqui que são de um cliente meu, que eu estou preparando para entregar para ele, é que os membros fake, pessoal, eles entram no grupo pelo link de convite. Então é como se as contas fake entrassem por vontade própria no grupo. E aí elas acabam simulando para o Telegram um movimento que pessoas reais estão entrando por vontade própria naquele grupo, certo? Então isso protege o seu grupo e aí vai fazer com que você consiga extrair e adicionar membros. Ok? Então é por isso que você, quando adiciona os fakes, você não tem problema, e quando você adiciona os membros reais, em determinadas situações você tem problema, tá? Um outro ponto que vem sendo muito importante, e eu vejo algumas pessoas desrespeitando isso, pessoal, é o seguinte: eu já fiz outros vídeos aqui para o canal, né? Eu vou até mostrar aqui, inclusive. Fiz outros vídeos mostrando para vocês onde eu dou algumas orientações, algumas recomendações, né? Por exemplo, nesse vídeo aqui, né, de como crescer o grupo do Telegram sem o grupo cair. Lá eu dou uma recomendação que é
em relação à quantidade de membros que você deve colocar no seu grupo. Então, quando seu grupo tem de entre 5 mil a 10 mil membros, o ideal é que cada dia que você vai fazer de adição de membros, você não passe de 800 membros por dia, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Segunda-feira, você bota no máximo 800. Terça-feira, você bota no máximo 800. Quarta-feira, você bota no máximo 800. E aí vem a grande questão, tá? Que é o diferencial que a gente tem agora. Depois que você coloca membros aí nesses 2 dias seguidos, segunda ou terça e quarta, para exemplificar, você precisa agora também dar descanso ao seu grupo, ok? Então você não pode mais adicionar membros todos os dias no seu grupo, pois você pode trazer uma coisa que a gente chama de spam ou de limitação para dentro do grupo. Não vai acontecer do seu grupo cair porque você está extraindo e adicionando membros no seu grupo que já tem os 5 mil membros. Ele não vai cair por esse motivo, certo? Mas se você ficar adicionando membros todo dia e tiver denúncia e reporte todo dia, aí vai acontecer do seu grupo ser limitado ou outras pessoas falam que deu spam no grupo, tá? E aí o que seria isso? É aquele estado onde você vai utilizar o seu grupo para extrair e adicionar membros. Se você estiver usando, por exemplo, o Robô de Leads ou outra plataforma, enfim. Existem 2 cenários possíveis. O primeiro cenário é o cenário que você identifica que o robô está dizendo para você que ele está adicionando os membros. Suas contas estão entrando em flood, mas quando você vai no grupo aqui do Telegram, o número de membros não está subindo. Então, esse primeiro cenário ele acontece bastante quando você adiciona membros todo dia no grupo. Para você não ter esse problema, é só você dar descansos, tá? Então, se você adicionar membros por 2 dias ou 3 dias seguidos, dá 3 ou 4 dias de descanso ao seu grupo, ok? Que você vai resolver esse problema, tá? O segundo cenário é o cenário da restrição eterna, que é um grupo que não permite de jeito nenhum que novos membros entrem dentro desse grupo, tá? Então esse cenário também acontece com membros que adicionam membros todos os dias, tá? E aí uma consideração importante que aconteceu com nossos clientes, inclusive aconteceu com o cliente que eu estou preparando esses grupos aqui para repassar para ele. Que ele entendeu, ele pegou essa orientação aí dos até 800 membros por dia de adição e esqueceu de dar descanso ao grupo. Então o que ele fazia? Ele adicionava 500 todo dia. E aí ele começou a ter essa limitação que eu falei aqui para vocês nos grupos dele, tá? Então, não pode, certo? Adicionar todos os dias. Você tem que dar descanso aos grupos do Telegram, como você dá descanso às suas contas de Telegram também. Fato muito importante se você quiser trabalhar com extração e adição de membros nos seus grupos do Telegram. E aí agora vamos ao cenário aqui de um outro cenário de derrubamento de grupos que de fato vem acontecendo ainda, tá? Mesmo que seu grupo tenha 5 mil membros, pessoal, que é o comum aqui, tá? Dependendo do conteúdo do seu grupo, o nicho que você trabalha, você ainda pode ter alguns problemas, e eu vou exemplificar melhor. Tem alguns clientes que têm a operação de nicho mais 18, nicho hot, ou algum nicho black que envolva denúncias naquele grupo, certo? Esse tipo de grupo, pessoal, quando ele não cai porque você extraiu e adicionou membros, tá? Ele geralmente cai porque você desrespeitou alguma diretriz, alguma regra da comunidade, você violou algum termo de serviço. Como é que você pode estar fazendo para minimizar esse evento, tá? Esse desfecho negativo? Porque algumas pessoas confundem algumas coisas, tá? Vou dar um exemplo para vocês. O cliente tem um grupo de nicho hot. Isso é um exemplo. E aí ele subiu o grupo dele para 5 mil membros. E aí ele começou a fazer extração e adição de membros. Quando ele começou a fazer extração e adição de membros, ele adicionou bem no primeiro dia, no segundo, no terceiro, deu até o descanso depois de 3 dias para o grupo e voltou a adicionar. Quando foi lá no 6º dia, o grupo dele caiu.
E aí na cabeça dele, ele começou a colocar na cabeça dele que o grupo dele caiu por causa da adição de membros que ele estava fazendo. E não é isso, tá? A extração e adição de membros não está derrubando esse tipo de grupo, certo? Só derruba se o grupo tiver menos de 5.000 membros. Geralmente o que derruba seu grupo é a violação de algum desses termos. Então, uma estratégia que eu vim testando recentemente para tornar o caráter do grupo positivo, ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que quando seu grupo tem violação de termos e denúncias, você precisa fazer algo para tornar o caráter positivo de forma compensatória. Então, do jeito que tem que ter denúncia, tem que ter membro curtindo, comentando, reagindo positivamente, certo? Para igualar e aquele seu grupo se permanecer funcionando. Então, qual é a solução? Um ponto que vocês podem fazer. Vocês podem comprar reações, ou se você tiver um bot de reações, você utilizar reações, ou você chamar os membros do seu grupo para reagir nas publicações. Eu acho mais fácil vir aqui na Leads Story, certo? Você entra na Leads Story. Eu acho mais fácil vir aqui na Leads Story e comprar reações para uma postagem específica, certo? Você entra na Leads Story. Se você não tiver conta na Leads Story, você cria sua conta, deposita R$5 aqui, que é o depósito mínimo. Clica no botão aqui do Telegram e aqui embaixo tem, ó, Telegram reações, ó, tá aqui, ó, Telegram reações. Você vai selecionar aqui mix de reações positivas. E o máximo é 300. Então, cada postagem que você tem lá dentro do seu grupo do Telegram, você coloca uma de 50 a 100, já é suficiente, certo? Vou dar exemplo aqui de um dos meus grupos aqui, ó, para vocês verem aqui as reações, certo? Ó, um exemplo aqui besta, tá? Então eu faço a publicação, clico com o botão direito aqui na publicação, copio o link da mensagem, colo esse link aqui, ó. Tá vendo que o link o seu grupo tem que estar público na hora que você for fazer isso, tá? Senão você não consegue gerar o ID da postagem corretinho. Então veio, coloca aqui, ó, 50, a quantidade, ó, 50 reações, 5 centavos. Muito pouco para você estar mantendo o seu grupo. E aí você escolhe postagens estratégicas para você colocar essas reações, tá? Lembrando que essas reações que você coloca, geralmente elas vão ser entregues aí no prazo de 24 horas, certo? Não são automáticas. E aí vão entrar no seu grupo, você vai colocando os IDs das postagens. Ah, meu grupo tem mais de uma postagem, então você tem que fazer mais de uma ordem, certo? E aí o caráter do seu grupo vai começar a ficar positivo. Então você, dando descanso para o grupo, aquele descanso que ele precisa, e você tentando utilizar estratégias que deixam o caráter do seu grupo positivo para compensar eventuais denúncias e violações de diretrizes que o seu grupo cometa com frequência, tá? Você consegue minimizar esses problemas, ok? Lembrando que é uma estratégia nova, tá? E que cada pessoa, cada expert aí que trabalha com o Telegram, às vezes eles diferem nas teorias e na forma como eles executam os seus trabalhos, tá? Mas essa é a forma que eu venho utilizando, que eu venho repassando para os meus clientes. E no que diz respeito ao nosso serviço, né? Lembrando que a gente faz extração e adição de membros e temos o painel aqui da Leads Story, né? Já com 2.000 ordens realizadas, mais de 2.000 ordens, já tem pelo menos aí 8 meses que nenhum grupo na nossa mão nem é banido, nem é limitado, nem pegou spam, certo? Mas aí, claro, são grupos e são clientes que eles geralmente só fazem a adição conosco, tá? Eles não vão, adicionam com fulano e depois vêm adicionar com a gente. Geralmente eles adicionam com a gente, aí às vezes passa um tempo sem adicionar, depois volta para adicionar novamente, certo? E a gente consegue se manter fazendo esse trabalho. Então, se esse vídeo ajudou você, deixa o like e deixa o comentário.